Olá, nesse momento eu quero falar sobre um pouco do movimento pentecostal e não vou me prender a muitos fatos históricos, mas antes eu quero ler um texto, Mateus capítulo 4, versículo 16, diz assim: O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. A princípio, o movimento pentecostal, quando ele nasce nos Estados Unidos, ele nasce como um movimento que tenta romper com uma vertente teológica dominadora, que é em si uma teologia acadêmica, que pertencia até então aos brancos, no sentido mesmo amplo, os brancos, porque naquela época tinha os grandes conflitos entre os brancos excluindo os negros da sociedade, do viver, do convívio social, as grandes injustiças. Então o movimento pentecostal nasce dentro de um contexto de resgate, de busca. Qual busca seria essa? A busca de mostrar e de igualar, de mostrar a igualdade, que Jesus nos iguala, onde todos nós somos iguais, somos exatamente os mesmos aos olhos de Deus. E aqui entra a oração de Jesus: o Pai é nosso. Ou seja, vocês, quando ele foi ensinar os seus discípulos, ele não disse: você olha, Pai meu que está no céu, meu. Não, Pai nosso. Ou seja, sempre abrangendo, ou seja, sempre mostrando que Deus não está dentro de uma categoria pessoal. Mas quando eu coloco Deus dentro de uma pessoalidade minha, exclusivamente minha, isso já é facção. Tiago fala sobre isso, fala sobre a sabedoria do alto. Ou seja, o alto é uma metáfora, ou seja, uma sabedoria que vem, que está além, que está para cima daquela que vivemos para baixo, aquela que aponta para baixo para a desonestidade, para a facção, para esse sistema religioso, muitas vezes, que corrompe a convivência. Então o movimento pentecostal ele nasce dentro de um contexto de resgate, onde busca mostrar que todos têm a mesma dignidade, quer seja aos olhos de Deus e dentro do convívio comunitário, de uma forma abrangente para dentro da sociedade. E esse movimento ele vai se expandindo, e quando entramos dentro desse texto, lemos ele, vimos um povo excluído nas regiões da sombra da morte. Essa exclusão era simplesmente de um povo que era excluído da Galileia. Eram os excluídos que conviviam ali, e que a religiosidade os discriminavam. E não só a religiosidade, a política romana os explorava. Então o movimento pentecostal nasce muito parecido, tem uma metáfora muito parecida, esse texto dança sobre o movimento pentecostal, uma conjectura muito interessante, porque parece muito com esse ato de Jesus, que ele vem caminhando, ele vem trazendo a luz para esse povo que até então está excluído, às margens da sociedade. Mas o movimento pentecostal começou a resgatar muitas pessoas que até então não tinham estudos, pastores foram levantados, muitos deles numa simplicidade imensa. Eram pessoas honestas, mas hoje o movimento pentecostal, de uma visão, até então daquela época, era uma expressão deles de alegria, as comunidades eram alegres. Hoje nós temos movimentos pentecostais transvestidos de uma teologia neopentecostal, ou seja, uma teologia chamada prosperidade, de uma ideia de um tal de rema, de uma palavra que eu tenho posse dela e eu posso usar ao meu bel prazer. E quando eu uso ela,
eu posso trazer à existência aquilo que não existe. Uma palavra, em termos, uma palavra mágica. O movimento pentecostal, ele nunca nasceu para buscar individualidade exclusiva e exclusivista de um grupo. Mas o movimento pentecostal, quando eu falo movimento pentecostal, eu falo desse movimento que é até então recente. Ele nasce nesse conflito da América e depois ele vai se expandindo. Porque até então muitas missões vinham em alguns países da América Latina, algumas caravanas de missões, não as pentecostais, mas algumas outras, de alguns outros movimentos, pregava que índio e negro não tinha nem alma. Então o movimento pentecostal vem rompendo com essa ideia, vem mostrando que todos nós somos iguais diante de Deus. E que essa dominação social de um grupo é, na verdade, uma facção diabólica, e diabólica no sentido do próprio homem se transfigurar de um próprio diabo e começar a oprimir os direitos do seu próximo. Então o texto fala aqui, lemos, que aquele povo estava excluído. E o movimento pentecostal vem buscando os excluídos. Mas o movimento pentecostal brasileiro hoje, na atualidade, ele perdeu a atualidade dos fatos. Ele vive às vezes de uma lembrança. E viver de uma lembrança é algo arriscado. Viver daquilo que eu era antes, da categoria que eu pensava antes, viver de uma lembrança de uma experiência de alguém que viveu antes de mim, é muito arriscado, porque o mundo muda. E quando o movimento pentecostal nasce, ele nasce dentro de um mundo que hoje está um mundo em termos diferentes, mas no sentido que precisa reavaliar as prioridades. Porque em algumas comunidades a ênfase é sobre aquilo que transcende todas as coisas, sobre sobrenatural, sobre uma espiritualidade que foge da vida. E o movimento, ele nasce não para isso, ele nasce para resgatar as pessoas para a vida, e uma vida com dignidade, mostrar que elas têm dignidade e que elas merecem ser vistas a partir dessa dignidade. Então, essa mistura, essa vestimenta que muitas igrejas pentecostais se vestiram das neopentecostais, de um movimento que está, e suas igrejas são grandes, em templos grandes, e que o líder nem é visto, quando termina o culto ninguém tem acesso a ele, a não ser que tenha muito dinheiro, que tenha muito poder, possa ter um encontro com ele. Mas as comunidades pequenas, muitas delas estão optando por isso. Vive de campanha, batendo na porta de Deus toda hora, tenho que me humilhar, porque se eu me humilhar Deus vai me ver. Isso é paganismo. Uma comunidade que mostrava que Deus está vendo todos, um movimento que dizia, que chegava nas comunidades pobres e dizia, ó, Jesus disse, vinde a mim, agora está negando aquilo que os seus pais, que aqueles que sofreram, que deram a vida para pregar, agora estão negando através de campanhas, de escravizar as pessoas através de uma ideia dizendo que Deus precisa ser agradado ao máximo no estilo paganismo, um paganismo mesmo, que você tem que ralar até tocar o coração de Deus. A Bíblia diz que esse povo estava em trevas. Eles não fizeram campanha, eles não fizeram propósito, a graça de Deus veio ao encontro deles. Então, temos que ter cuidado nessa suposta inovação que estimula as pessoas a um tipo de fé, mas uma fé de crentices. E a fé cristã é uma fé do viver em Cristo, mas tendo a mesma atitude que teve Cristo Jesus. Paulo diz, quando eu era criança, eu pensava em categorias de criança. Agora eu sou adulto, meu modo de pensar é outro. E Paulo está se referindo à sua compreensão da lei. Paulo tem agora uma compreensão da graça de Deus. E ele não precisa mais viver as características mentais e interpretativas que ele tinha antes. Pelo contrário, ele vai usar o velho para dialogar com o novo pensamento que ele tem. Então, que nós que
temos essa responsabilidade, nós venhamos encarar essa nova espiritualidade em termos que está se vivendo dentro das comunidades como uma espiritualidade que nega aquilo que Jesus pregou e que muitas vezes os líderes não sabem nem, os pregadores bagunçam tudo. Recentemente eu estava ouvindo aquele Abílio Santana pregando que Jesus tinha casa na praia e que quando ele chegava na carpintaria de José ele fazia assim, já saiu os móveis prontos, ele juntou dinheiro e comprou uma casa na praia. E ele zomba das pessoas que não têm. Então, é muito complicado quando você começa a ouvir mensagens porque fulano está em evidência e confunde essas evidências como uma bênção de Deus. Não é bem assim. Se fosse assim, nós teríamos que dizer que as pessoas que ganham bilhões roubando com maracutaia, juntando esquemas junto com o governo e ganham, e os vendedores de armas, os caras que são milionários, que ganham através de venda de cocaína, são bênção de Deus. Então nós temos que tentar entender o que é bênção de Deus. Então, bênção de Deus não é esse negócio bagunçado. Precisamos voltar a entender, reler as Escrituras Sagradas a partir da atitude que teve Jesus, porque Jesus é o que nos mostra Deus. Não é o bispo fulano, não é o apóstolo ciclano, não é a linguagem dele de empoderamento, eu tenho fé, aquela coisa toda. Isso tudo, diante daquilo que Jesus ensina, não tem nenhuma ligação. Tem com paganismo. Paganismo triunfalista. É fácil eu cruzar os braços, manipular alguém. Por exemplo, faço uma comunidade que tem o seu líder que ganha milhões, com falácia, com propósito, com vendinha disso, com vendinha daquilo, e ele vai enchendo os cofres dele, particular, tendo a conta, tendo uma vida boa, e dizer para os seus fiéis que ele está sendo abençoado por Deus e que ele vive uma vida boa. Lógico, é a mesma coisa de um político. Se elege através dos votos das pessoas e na primeira oportunidade ele vai enchendo a conta dele particular, não importa que de maneira, o que importa é que ele está enchendo. O que importa, mas ele está fazendo alguma coisa. Lógico que ele tem que fazer, porque o ano que vem, depois de 4 anos, depois de um período, ele vai ter que precisar de novo do eleger do povo. Assim acontece muitas vezes dentro das comunidades. Então, entender o movimento pentecostal é entender que ele nasce para dizer: Deus está aberto para todos e todos são filhos. Ninguém é empoderado, ninguém é intocável. Esse negócio de que fulano é mais poderoso, ungido do Senhor, a Bíblia não trabalha, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras não trabalham com isso. Jesus não trabalha, Jesus não prega esse tipo de comportamento para que um seja. Jesus diz: quem quer ser maior, que seja o menor. Jesus é a inversão. Jesus é o contrário. Tudo isso que se prega hoje, nos meios evangélicos, nos meios manipulador de uma suposta espiritualidade, mas que na realidade os interesses são exclusivistas de um grupo e de uma pessoa. Que nós venhamos ter cuidado e que Cristo nos abençoe.